Olá pessoal, chegamos aí ao capítulo 10 do CCNA 2, que vai falar para a gente do DHCP, com um pouquinho mais de detalhes do que a gente já viu em alguns momentos anteriores. É um capítulo rápido, bem simplesinho, mas é um assunto que também é cobrado aí no CCNA, é cobrado no CCENT, então vale a pena a gente aprofundar um pouco. Bom, esse capítulo é dividido em duas seções, o DHCP versão 4 e o DHCP versão 6. Inicialmente a gente ia falar do DHCP versão 4, mas de maneira geral, o DHCP é um protocolo que fornece configurações de endereçamento IP automaticamente para os clientes e outras informações relacionadas ali a endereçamento IP, como por exemplo, endereço de DNS, endereço do gateway padrão e outras informações que podem ser incluídas aí nesse processo do DHCP, como por exemplo, ensinando o cliente a buscar um arquivo num servidor TFTP. Eu deixei até um linkzinho para que vocês possam consultar, que existem diversos outros parâmetros, opções no DHCP adicionais que você pode acrescentar aí à sua configuração, de acordo, obviamente, com a sua topologia, com a sua demanda da sua rede. Mas tenha em mente que então que o DHCP é um protocolo que visa facilitar aí o trabalho do administrador, quando eu estou falando principalmente de estações de trabalho comuns. Não tem muito sentido eu ir lá e ficar configurando manualmente estação por estação, eu posso ter um serviço que faz essas configurações para mim, ok? Bom, o DHCP na versão 4 ele inclui três diferentes mecanismos de alocação de endereçamento, de forma a fornecer aí flexibilidade ao atribuir endereços IPs. Existe o que é considerado aí na literatura da Cisco chamado de alocação manual, algumas vezes a gente conhece também como reserva de endereçamento, onde o administrador, ele na verdade faz uma reserva, uma associação de um determinado endereçamento IP com um MAC, com o endereço físico da máquina. Então ele cria aí uma reserva de um IP para um MAC e na hora que essa máquina starta e pede um IP para o DHCP, ele simplesmente vai lá e atribui esse IP que já foi pré-configurado aí para ele no serviço DHCP. Então, essa configuração normalmente aí é associada ao endereço físico da máquina para fixar aquele IP pré-alocado para aquele dispositivo. Existe também a alocação automática, onde o DHCP atribui automaticamente, né, normalmente o endereço IPv4, só que esse endereço ele fica permanente. Não é um aluguel, ele atribui o endereço sem um tempo de concessão. Então não há leasing nesse tipo de alocação. O endereço é atribuído aí permanentemente ao dispositivo. A gente tem também a alocação dinâmica, que é um dos tipos aí mais comuns, onde o DHCP, na sua versão 4, atribui dinamicamente, ou seja, ele aluga um endereço IP para um dispositivo, esse endereço está num pool, assim como de alocação automática, esse endereço está num pool, o servidor DHCP, o serviço DHCP aluga, empresta esse IP para um cliente por um período determinado. Aí depois o cliente precisa ou renovar essa concessão, esse aluguel, ou se ele não precisar mais, o endereço IP que foi alocado para ele volta para o pool de endereçamento IP para que possa ser atribuído aí a outros clientes. Beleza? Isso é comum, por exemplo, em hotspots. Né? Você conecta no hotspot de um shopping, por exemplo, você recebe um IP por um tempo, tem lá um tempo de concessão. Na hora que você finaliza a sua conexão, ou depois de um determinado tempo, você é obrigado a renovar essa concessão, ou se você for embora do shopping, por exemplo, seu IP retorna aquele escopo de distribuição e pode aí ser atribuído a outro usuário que chegar no shopping. Ok? Aqui a gente tem um pouquinho da operação do protocolo DHCP. Sempre ele tem origem aqui no cliente. Então, o cliente, na hora que ele é startado e está com a configuração para receber endereçamento IP de maneira automática, ele manda um pacotinho via broadcast, porque ele não sabe para quem que ele tem que pedir IP, e ele não tem um endereçamento IP para isso, ele manda um pacotinho broadcast ali de camada 2 e camada 3, né, chamado DHCP Discover. Então ele manda esse pacotinho para todo mundo que está na rede. Se existir um servidor DHCP na rede, ele vai responder com uma oferta, o DHCP Offer. Vai falar o seguinte: opa, eu sou um servidor DHCP e eu posso te fornecer esse IP aqui.
Aí o cliente recebe essa solicitação, essa resposta do servidor DHCP, esse DHCP offer, verifica se ele quer aquele IP e manda um pacote novamente de broadcast de DHCP request, falando, opa, beleza, esse IP que você forneceu ou que você quer fornecer, ele está legal para mim, pode me entregar ele. Então ele manda uma requisição para aquele IP que foi oferecido. E o servidor DHCP confirma, bacana, vou te entregar esse IP então. Então ele manda o DHCP EC aqui para confirmar. Passou um tempo e ele precisa renovar essa concessão na sua locação dinâmica ali, ele manda uma requisição. Opa, eu estou com esse IP aqui, mas eu não vou sair da rede não, eu quero renovar. Então ele manda uma solicitação de renovação do leasing dele, do aluguel, e o servidor DHCP vai lá e confirma aquela solicitação. Beleza? Aqui a gente tem o formato das mensagens do DHCP versão 4. A gente vai passar um pouquinho pelos campos. A gente tem o código da operação, que especifica o tipo geral da mensagem, se é uma mensagem de solicitação, se é uma mensagem de resposta. A gente tem o campo tipo de hardware, que identifica ali o que é utilizado na sua rede, né? Se é uma rede Ethernet, se é uma rede Frame Relay, e cada um desses tipos tem ali um código diferente. A gente tem o campo saltos, que controla esse encaminhamento de mensagens. Esse campo é definido como 0 pelo cliente antes de enviar uma solicitação. A gente tem o campo de identificação da transação, utilizado aí pelo cliente para ele poder corresponder à solicitação com as respostas recebidas do servidor, para ele entender qual que é esse fluxo que está acontecendo. A gente tem o campo segundos, que identifica o número de segundos decorridos desde que o cliente começou a tentar adquirir ou renovar um aluguel. A gente tem o campo flags, que é utilizado pelo cliente que não sabe ainda o seu endereço IPv4, quando ele está enviando uma solicitação. Então, o cliente está aí zerado, por exemplo, e na hora que ele vai solicitar, ele não tem nada, então ele envia uma mensagem aí via broadcast. A gente tem o campo endereço IP do cliente, aí já é quando eu faço uma renovação. Esse campo é utilizado pelo cliente quando ele já tem um IP e ele vai renovar aquela concessão. Então, para preencher esse campo, ele já precisa ter um endereçamento IP válido dentro daquele processo. Temos também o campo seu endereço IP e o seu your address, né? Esse campo é utilizado aí pelo servidor quando ele vai fazer uma oferta ou entregar o IP para o cliente, ele coloca qual que vai ser o IP que ele está ofertando. Então, o cliente solicita e ele vai lá e faz uma oferta. É nesse campo que ele coloca a oferta do IP que ele vai fornecer ao cliente. A gente tem também o campo endereço IP do servidor, para identificar ali o servidor que o cliente deve usar na próxima etapa de inicialização daquele processo. A gente tem também o campo endereço IP do gateway, que é utilizado aí quando existe uma retransmissão do DHCP. Falaremos do DHCP com retransmissão daqui a pouquinho. Endereço de hardware do cliente, que vai especificar ali qual é o endereço físico daquele cliente que está fazendo a solicitação. Temos também o campo nome do servidor, que é utilizado ali pelo servidor, né, que está enviando a oferta ou a confirmação. Ele pode colocar ali o seu nome ou o nome de domínio nesse campo. A gente tem um campo de nome de arquivo de inicialização. Isso aí é utilizado opcionalmente quando o cliente quer, por exemplo, solicitar um arquivo de inicialização na sua mensagem ali de DHCP Discover. Assim como também o servidor utiliza esse campo para especificar ali o diretório e o nome do arquivo de inicialização. E a gente tem o campo de opções do DHCP, que tem ali vários parâmetros necessários para que o DHCP funcione e ele controla inclusive essas mensagens, né? Se é uma mensagem de discover, de oferta, de request, enfim. Isso também é colocado ali. Então aqui eu tenho, por exemplo, um cliente A que está solicitando um IP para um servidor DHCP. Esse cliente não tem um IP, então não é uma renovação, é uma concessão que ele vai ter ali pela primeira vez. Ele manda essa mensagem aí via broadcast. Então o cliente envia um broadcast com um pacotinho de DHCP Discover para descobrir se existe um servidor DHCP na rede.
Aí o servidor DHCP que está na rede vai responder, né? Vai pegar essa solicitação e vai responder. Ele vai ver que não existe nada preenchido ali no campo de gateway address, então ele vai entender que o cliente está no mesmo segmento que ele. Ele vai armazenar também qual que é o endereço físico do cliente para colocar nesse pacote de devolução que ele vai fazer daqui a pouquinho. E aí ele vai fazer essa oferta. Então ele entendeu ali quem está solicitando através do endereço físico. Ele vai verificar o seu pool de endereçamento, ou seja, quais os IPs ele tem disponível para aquele segmento, assim como os demais parâmetros, como por exemplo DNS e Gateway. E ele vai colocar essa oferta nos campos apropriados ali do pacotinho DHCP e vai entregar isso aí para o cliente de acordo com o endereço de hardware que ele viu que estava solicitando no primeiro momento. Beleza? E devolve então para o cliente a sua oferta. Para configurar um servidor DHCP v4 é bastante simples. É recomendado que antes a gente faça a exclusão daquele ou daqueles endereços que a gente não quer que participem ali do pool. Então, suponha, por exemplo, que eu tenho uma faixa de rede 192.168.10.0 e eu não quero que do IP1 ao IP9 seja atribuído no DHCP. Então, primeiro você exclui quais IPs você não quer, porque se você não excluir e já começar a configurar o DHCP, pode ser que a máquina já pegue um aqui antes de você acabar o processo todo. E aí você vai ter problema para tirar e serviço desnecessário. Então, primeiro exclua aqueles IPs que você não quer que participem da sua faixa. Como, por exemplo, aqui do 1 a 9 e o 254 também, como pode ser ali normalmente o gateway da rede. Aí, depois que você excluiu quais IPs não quer que participa do processo DHCP, do pool, você vai criar o pool DHCP, criar ali o seu escopo, dando um nome para esse escopo, como, por exemplo, ali, LAN pool 1. E no terceiro passo, você fará aí as tarefas específicas, como, por exemplo, definir ali qual a rede do seu pool DHCP. Eu estou fazendo a configuração aqui para a rede 92.168.10.0/24. Aí eu vou colocar network 92.168.10.0, 255, 255, 255.0. Especifique quem é o gateway, quem é o DNS, posso ter ali um nome de domínio, posso ter um tempo de concessão. São parâmetros aí que você pode colocar no seu servidor DHCP. Faremos do labzinho daqui a pouquinho. Então aqui tem um exemplo. Excluiu lá aquelas faixas, criou o pool chamado LAN pool 1, definiu qual a rede, qual o gateway, qual o DNS e o nome de domínio ali também. Para verificar o servidor DHCP v4, você pode utilizar o show running e verificar lá a seção onde está falando de DHCP. O show IP DHCP binding também mostra as concessões ativas ali naquele momento. Você pode verificar com o show IP server statistics, que vai te mostrar ali o que o servidor DHCP já fez, então quantas mensagens que ele já respondeu, quantas mensagens que ele já recebeu. É bem interessante esse comando. A gente pode verificar também no próprio cliente, né, se ele pegou o IP adequadamente. Então a gente excluiu do 1 ao 9, por exemplo, ele pegou o IP aqui, o primeiro disponível no pool, que é o ponto .10. O endereço de DNS, o nome de domínio, enfim, as configurações que foram ali atribuídas. Agora, bastante atenção nessa situação problema aqui. Imagine que o PC 1 quer solicitar ali uma IP via DHCP. Nessa topologia, R1 não é um servidor DHCP. Beleza? Então, nessa topologia, R1 não é um servidor DHCP. Como R1 não é um servidor DHCP, ele não vai conseguir fornecer um IP para PC1. O servidor DHCP, veja que ele está aqui numa outra rede. A rede do PC1 é a rede de 92.168.10, o servidor DHCP está na rede 92.168.11. Só que a mensagem de solicitação de IP via DHCP é uma mensagem de broadcast, e a gente sabe que roteadores não propagam broadcast. Então, se eu tenho ali várias redes que precisam ali de configuração de endereçamento IP via DHCP, eu tenho duas alternativas. Uma é possuir um servidor DHCP em cada uma das redes. Então, teria que ter um servidor DHCP aqui para a rede 92.168.10. A outra é a gente configurar um endereço de ajuda
no meu roteador para que ele possa pedir auxílio a uma outra máquina. Como assim? PC1 vai mandar uma mensagem de broadcast para R1, querendo um IP. R1 vê que não é um servidor DHCP, mas ele falou, opa, eu tenho um IP configurado aqui que eu posso pedir ajuda para uma solicitação desse tipo, que não é só para DHCP, tem aí outros serviços. Aí ele verifica que está configurado para ele pedir ajuda para o IP 9268.11.6. O que ele faz? Encaminha essa mensagem para esse servidor. Esse cara responde, devolvendo aqui para R1, que devolve de novo aqui para o PC1. No Lab Prático a gente vai fazer isso também, mas isso aí é chamado de retransmissão DHCP, DHCP Relay. Bom, então é o que a gente falou, né? Nesse exemplo o PC1 vai transmitir a solicitação, R1 recebe e encaminha para o endereço lá que está configurado para ser o auxiliador ali. Então eu configurei aqui na interface, ó, beleza, se chegar alguma solicitação ali, como por exemplo de DHCP, pede ajuda para esse cara aqui, ó, helper address, pede ajuda para o 9268.11.6. Esse cara aqui é o servidor DHCP. Aí ele consegue responder a essa solicitação de PC1. Para configurar um roteador como um cliente DHCP versão 4, basta você acessar a interface que você quer que receba um IP, seria como, por exemplo, num ISP, né? O ISP te fornece um IP, você configura a sua interface lá que está ligada com o ISP para pegar esse IP automaticamente. Basta você colocar o comando IP address DHCP e, obviamente, ativar a interface. Assim como se for um dispositivo doméstico também, quando a gente está recebendo configuração ali da internet, a gente deixa marcado ali o Automatic Configuration, né? Recebimento ali por DHCP. Identificação e solução de problemas, né? Então, estou com um problema na rede de endereçamento IP, desconfio que é o servidor DHCP. Primeiro, verifica se existem conflitos de endereçamento. Pode ser, por exemplo, que você não fez reservas, não excluiu files ali do seu DHCP, aí você foi lá e configurou o IP manual na sua rede, 9268.1.1. E você configurou o DHCP para distribuir também o IP 9268.1.1. Vai dar problema? Vai dar problema. Você precisa resolver isso então. Verifique também a conectividade física, né? Se existir algum problema físico ali, obviamente não vai funcionar não só o DHCP, não vai funcionar nada. Verifica, por um acaso, se com o endereçamento IP estático você tem acesso àquilo que você precisa. Está configurado como DHCP, não estou conseguindo acessar a internet. Se eu colocar aqui o endereçamento IP estático, eu estou acessando a internet? Se sim, aí eu posso ter um problema com o DHCP. Se não, pode ser que não seja o DHCP o meu problema. Verifique também a configuração de portas do switch, pode existir ali algum tipo de bloqueio. E faça testes principalmente aí dentro da sua própria rede, dentro da sua própria VLAN, para você descobrir aí qual que é o problema. Quando você começa a testar, por exemplo, na internet, acessando a internet, pode ser que exista um problema no meio do caminho. Então, teste dentro da sua rede primeiro para ver ali o que está acontecendo. Alguns comandos úteis, né? O show run, show interfaces, o DHCP binding, conflicts, o pull, o debug IP DHCP. Então, são alguns comandos úteis aí para resolução de problemas de DHCP. Ok? Tomar uma aguinha. Vamos agora falar aí de DHCP V6. E aí começa a entrar um pouquinho de novidade. Veremos que o processo ele é similar, mas existem ali algumas especificidades. Bom, quando eu falo de endereçamento IPv6, existem ali algumas maneiras pelas quais a minha máquina pode obter um endereçamento IP automaticamente. Um dos métodos mais comuns é essa configuração automática do endereço stateless, o SLAAC, SLAAC, né? Esse é um método no qual o dispositivo pode obter o seu endereçamento IP global ali, unicast normal, sem precisar de um DHCP na rede. Ele consegue se autoconfigurar através ali das minhas mensagens de Router Solicitation e Router Advertisement, o RS e o RA, solicitação de roteador e anúncio de roteador. Quando o cliente então ele está configurado para obter informações de endereçamento de maneira automática sem um servidor DHCP, usando ali o SLAAC, ele envia uma mensagem de Router Solicitation, falando, opa, estou precisando aí de um anúncio de roteador.
estou precisando de um router advertisement, para eu entender qual a rede em que eu estou e como eu devo me autoconfigurar aqui. Essa mensagem do cliente é enviada para um endereço de multicast ao router, ou seja, para todos os roteadores, que é o endereço ff02.2.2.2. Aí o roteador recebe essa mensagem. Então, ele recebeu essa mensagem que, a partir da sua interface giga01, ele obviamente tem que estar configurado aqui com o endereçamento IP correto e com o IPv6 Unicast Routing habilitado. E ele vai verificar, opa, tem alguém aí querendo se autoconfigurar. Eu vou informar para ele qual que é o prefixo dessa rede e o tamanho do prefixo. Lembra, no endereçamento IP v6 eu tenho lá 128 bits. Normalmente 64 para identificar ali o meu prefixo, a minha rede, e mais 64 para identificar ali o meu ID de interface. Então eu informo para ele o prefixo, opa, o prefixo aqui é 2001 abcd 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 barra 64. Os outros 64 bits você define aí automaticamente de acordo com o sistema operacional, ele faz de uma maneira ou de outra, né? Ele pode pegar, por exemplo, o MAC, fazer aquele processo que a gente já viu, ou gerar um número aleatório ali, mas sempre dentro daquele mesmo prefixo e comprimento de prefixo especificado ali pelo roteador. Então, aqui tem um pouquinho dessa operação do Slack. O cliente fala, opa, estou precisando de um anúncio de roteador. Ele faz um router solicitation. Manda para todos os roteadores. Existe um roteador no meio do caminho aqui, ele responde. Veja aqui, ó, toma um prefixo e um comprimento do prefixo. Aí ele recebe o prefixo é o quê? Qual a rede? Então ele falou, opa, eu sei que eu tenho que configurar o meu IPv6 global aqui, a parte do meu ID de interface, nesse prefixo. E gera automaticamente esse restante aqui, o seu ID de interface, normalmente aí com base no MAC. Depois que ele gerou, ele ainda faz uma detecção se existe um endereçamento IP duplicado. Pode ser que ele gere um número aleatório e outra máquina já gerou também um número aleatório, o que é raríssimo de acontecer. É 2 elevado a 64. Então, a chance de acontecer isso aí é quase impossível. Mas, mesmo assim, ele faz um ping naquele IP que ele gerou para ele para verificar se alguém responde. Se ninguém responder, significa que não tem ninguém naquela rede com esse IP. Não se esqueça sempre que para o roteador conseguir informar, né, o prefixo, o comprimento do prefixo, para ele conseguir enviar essas mensagens de router advertisement, o RA, ele precisa estar com o IPv6 Unicast Routing habilitado. Aqui a gente tem as diferenças, né, entre os tipos aí de configuração de um cliente IPv6. Ele pode utilizar apenas o Slack aqui para fazer isso. Ele pode utilizar o Slack, mas com informações adicionais do DHCPv6, como por exemplo DNS, porque o Slack ele consegue fornecer ali o prefixo, comprimento do prefixo, e o cliente usa como gateway o endereço de link local do roteador, mas ele não fornece, por exemplo, DNS e outras opções. Ele pode pedir isso num DHCP stateless, veremos daqui a pouquinho, ou eu posso também ter um DHCPv6 igual eu tenho no DHCPv4. Então, quando eu tenho essa opção Slack configurada, essa autoconfiguração aí sem serviço DHCP, o cliente faz uma solicitação ao roteador que devolve com um anúncio falando o prefixo dessa rede é esse, o comprimento do prefixo é tanto, aí o cliente vai e se autoconfigura. Não há, nesse caso, com a opção 100% Slack aí, servidores DHCP que fornecem informações adicionais. Como que ele sabe que não há servidores DHCP fornecendo informações adicionais? Por causa disso aqui, ó, tem duas flags. Flag M e flag O, vamos falar daqui a pouquinho delas, mas elas vêm zeradas. Zerada significa não preciso de pedir mais nenhuma informação para ninguém. Se a flag tivesse ativada, ele, opa, eu tenho que verificar mais alguma coisinha aqui. Mas como está zerado, ele entende que acabou ali o processo de configuração dele. Eu posso utilizar essa opção Slack junto com o DHCP v6 stateless. O que significa stateless? Ele não mantém ali o estado das conexões. Ele não faz registro de quem está com qual IP. Essa não é a função dele. A função de um servidor DHCP stateless é fornecer configurações adicionais que não são informadas ali no anúncio de roteador. Então, o cliente foi lá e solicitou uma informação para o roteador. O roteador devolveu, só que agora ele ativou a flag O aqui de outras configurações. Aí o servidor, o roteador envia essa informação, o PC recebe a informação de prefixo, comprimento do prefixo, mas ele vê,
tem algo a mais que eu preciso buscar. A flag O está ativada. Para você ativar, tem esse comandinho aqui na interface. Ele fala, opa, já que tem alguma coisa a mais para eu buscar, eu vou mandar agora uma solicitação para o DHCP. Aí o DHCP vai lá e informa para ele, por exemplo, qual o endereço de DNS que ele deve utilizar. Então, isso aqui é uma opção quando eu tenho o DHCP v6 stateless. E existe também a opção do DHCP v6 stateful. O que é o DHCP v6 stateful? É como se fosse o DHCP ali na sua versão 4 comum. Ele fornece ali todas as configurações de endereçamento IPv6. Não deixa ali o processo de autoconfiguração Slack. Então, sempre isso acontece da seguinte maneira. O PC1 faz uma solicitação de roteador, só que o roteador agora envia uma mensagem com a flag 1 ativada, do Managed. A flag 1 ativada significa, não é para você obter informações aqui desse roteador. Você tem que buscar informações num servidor DHCP. E aí ele começa a se comunicar com o servidor DHCP para descobrir lá qual que é o prefixo da rede, qual que é o comprimento do prefixo, qual que é o gateway, qual que é o endereço de DNS. É um servidor DHCP ali que mantém os estados de conexão e que fornece as informações ali de maneira completas. Aqui a gente tem um pouquinho, né, dessa operação do DHCP v6 ali, quando a gente está falando do stateless ou stateful. Então, o DHCP stateless ou stateful, independente de qual deles, começa sempre com uma mensagem de router advertisement do roteador. Primeiro, o cliente solicita e o roteador faz o anúncio. Se ele fizer o anúncio com a flag O ativada, o cliente detecta que ele precisa de buscar informações no servidor DHCP stateless. Se ele faz um anúncio com a flag M ativada, ele detecta que precisa buscar informações no servidor DHCP stateful. Então, vão ter ali mais informações. Então, de acordo com a mensagem que foi enviada ali, o cliente vai buscar mais informações no servidor DHCP. Então, esse cliente, que agora é um cliente DHCP, vai localizar um servidor DHCP. Como que ele faz isso? Através de uma mensagem de DHCP solicit. Ele manda isso aí para um endereço de multicast de all DHCP. FF02.2.2.1.2.2. Aí, se existir um servidor DHCP na rede, ele vai fazer um anúncio, ele vai responder aquela solicitação que foi feita, informando que ele está ali disponível para fornecer as informações para ele. Esse processo 4 aqui. Aí o cliente vai responder com uma requisição ou um information request. Quando que é requisição? Quando eu estou buscando informações no DHCP stateful. Quando que é information request? Apenas informações adicionais no DHCP stateless. Então, de acordo com a mensagem que lá no processo 2 aqui, o R1 enviou, ele sabe se ele vai solicitar informações completas ou apenas informações ali adicionais. Aí o servidor vai lá e confirma para o cliente aquelas informações que ele solicitou de acordo com o tipo de mensagem que ele enviou, se é um request ou um information request. Para configurar um servidor DHCP stateless, o processo de configuração é similar, né? A gente tem que ativar sempre o unicast routing, não se esqueçam disso, defino lá o nome do pool do mesmo jeito, coloco lá os meus parâmetros adicionais, se é um servidor stateless, né? Coloco lá o DNS, nome de domínio, e ativo naquela interface que participa ali onde que eu quero que o DHCP funcione, eu ativo a flag O. A flag O vai fazer com que o meu roteador informe para o cliente que existem configurações adicionais que ele precisa de buscar em outro lugar. Beleza? Então, tem um exemplo aqui, né, da configuração aqui em R1. Foi configurado um IPv6 stateless, colocou aqui o DNS, nome de domínio, e naquela interface que participa lá do processo DHCP, ele ativou a flag O que fala: cliente, você precisa de buscar informações adicionais aí no DHCP stateless. Não se contente apenas com esse anúncio que eu estou fazendo para você de prefixo, de comprimento de prefixo, porque possivelmente você tem que buscar, como esse exemplo aqui, um DNS. Para configurar um roteador como cliente do DHCP stateless, você precisa utilizar o parâmetro autoconfig, tá? Então, entrou na interface, ativa o IPv6 interface e coloca o parâmetro autoconfig, que ele vai entender aí essas solicitações e essas respostas de router advertisement.
Para verificar, a gente tem alguns comandinhos importantes, o show IP DHCP, show IPv6, né, DHCP pool, show IPv6 interface, o debug para você ver ali o tráfego de pacotes, debug IPv6 DHCP detail, que vai mostrar aí os pacotes recebidos e enviados pelo servidor ou pelo cliente. Infelizmente no pack a gente tem algumas limitações em relação ao IPv6. E para configurar o servidor DHCP v6 stateful, o processo ele é basicamente o mesmo, né? Eu configuro lá o unicast routing, defino um pool, só que aqui eu vou especificar qual que é o meu prefixo, se ele vai ter ali um tempo de vida, qual que é o tempo de vida daquela concessão, o DNS, nome de domínio, e na minha interface, ao invés de ativar a flag O, vou ativar a flag M, que vai fazer com que o cliente busque informações de endereçamento do prefixo, do comprimento de prefixo, no servidor DHCP stateful. E para configurar o cliente como um cliente DHCP stateful, ao invés do autoconfig, você coloca o parâmetro DHCP. Então, estou informando que esse cara aqui, o R3, vai buscar informações num servidor DHCP. E aí, os comandos de verificação eles são aí os mesmos, né, basicamente. Show IPv6 DHCP pool, você consegue ver informações ali do pool do servidor. O show IPv6 DHCP binding, você vê ali o que já foi concedido, os endereços que já foram concedidos. No cliente, você pode utilizar o show IPv6 interface, que você vai ver ali o que você recebeu. Bacana? E assim como no IPv4, eu tenho a retransmissão no IPv6. Do mesmo jeito, eu tenho como colocar um servidor como um agente de retransmissão, basta indicar ali qual que é o destino, ou seja, para quem que ele vai pedir ajuda. Identificação e solução de problemas, basicamente as mesmas regras, os mesmos comandos, só que ao invés de show IP, show IPv6. Mas sempre faça as mesmas coisas, verifica se há conflito, verifica ali qual que é o método de alocação que está rodando, tenta colocar um IP estático para ver se funciona, verifica as configurações da porta do switch e teste dentro da sua própria rede antes de testar aí na internet. Beleza? Perguntas até então? No labzinho vai clarear algumas coisinhas aqui, tá? A gente ainda está naquela topologia, né? Ela está quase finalizando, daqui a pouco a gente vai fazer o NAT já e vai acessar a internet de maneira adequada, e aí a gente vai estar com tudo ali funcionando de maneira legal. Já está vendo minha tela aí, Marcelo? Beleza, bacana. Então a mesma topologia, né, que a gente já está acostumado, só que agora, ao invés das nossas máquinas obterem informações de maneira estática, a gente vai fazer o DHCP aqui nessas máquinas. Então, ó, vamos entender. R central, quem é R central? R central é esse cara aqui, ele vai ser o servidor DHCP aqui das VLANs que estão na matriz, beleza? Então a gente vai configurar R central como servidor DHCP para as VLANs 10, 20 e 30 da matriz, de acordo com os seguintes parâmetros. O nome do pool vai ser DHCP VLAN 10. Não tirei ainda não, vamos tirar ele daqui a pouquinho. O nome do pool vai ser DHCP 10, na VLAN 10, DHCP 20, DHCP 30. Beleza? De acordo com a respectiva VLAN. A gente vai excluir os últimos 10 IPs de cada VLAN do processo DHCP. Por que isso? Porque eu posso utilizar aí, por exemplo, IPs estáticos numa impressora, no access point, etc. O endereço de rede de máscara de subrede de acordo com a VLAN. O DNS é o que está lá no data center, que é 172.25.254.250. E o getter é de acordo com, obviamente, com a VLAN que ele está. Então, vamos lá. Lembre que nessa rede eu tenho 3 subredes aqui que eu quero configurar, a 10, a 20 e a 30. Esse cara tem 3 subinterfaces para cada uma dessas aqui. Então, eu tenho a subinterface 0/0.10 para VLAN 10, a .20 para VLAN 20 e assim por diante. Esse roteador vai ser, então, um servidor DHCP para as 3 VLANs. Ou seja, ele vai ter ali 3 escopos. Então, vamos lá. Vamos entender isso aqui. Vou logar aqui, vou deixar isso aqui do lado para a gente entender as configurações. Admin Cisco Enable Class, conft. Lembra, o primeiro passo que a gente deve fazer é fazer a exclusão daqueles endereços que a gente não quer que participem ali do pool DHCP. Então, ele pediu para excluir os últimos 10 IPs de cada VLAN.
A minha primeira VLAN, que é esse cara aqui, um 72.25.00/25, ela vai até ali o IP 127, que é o broadcast, o último válido 126. Então, os 10 últimos eu vou excluir do 117 até o 126, que aí vai contabilizar 10. Como que eu faço isso? IP DHCP excluded address, o IP inicial, então eu quero excluir do 117 até o 126, 72.25.0.126. Então, 117, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, contabilizei aí 10 IPs. Então, nesse escopo aqui, não vou atribuir esses caras aqui. Aí eu vou criar o escopo para VLAN 10. IP DHCP pool VLAN, vamos colocar o nome de DHCP VLAN 10, igual está pedindo lá. Então, IP DHCP pool, estou criando o pool. Qual que é o nome do pool? DHCP VLAN 10. Criei. Aí eu entrei no modo de configuração do servidor DHCP. O que eu vou configurar? O endereço de DNS server, que é 172.25.254.250, que é o DNS que está lá no data center. E o endereço de gateway que essas máquinas vão receber. Lembra, o gateway da VLAN 10 aqui é a subinterface giga 0/0.10, que é o IP 172.25.0.126. 172.25.0.126. E eu preciso indicar também, deveria até ter indicado antes o DNS do gateway aqui, qual a minha rede. Com o comando network 172.25.00 255.255.255 é um /25 ali 128. Então, os três parâmetros básicos aqui, qual a minha rede e as configurações adicionais, o DNS e o gateway. Para a gente verificar com o showrunner aqui, é interessante, olha como é que ele mostra para a gente. Você não vai atribuir essa faixa aqui do 117 ao 126. O seu escopo criado é o DHCP VLAN 10 para a rede 172.25.00/25. O gateway é 172.25.0.126 e o DNS é 172.25.254.250, que está lá no meu data center. Vamos testar esse cara aqui. Então, ó, ele aqui estava com IP estático, beleza? Vou tirar o IP estático e colocar DHCP. Veja que ele recebeu aqui com sucesso o DHCP. Vamos verificar isso aqui no modo de simulação para a gente ver como que o DHCP funciona. Vou marcar aqui o DHCP. Diga, Marcelo. Não, o IP, aqui, ó, vou tirar o IP aqui e a gente vai fazer a solicitação. Tirei o IP aqui. E aí ele vai fazer a solicitação de DHCP. Tá vendo? Quando eu marco ele aqui para DHCP, já aparece aqui para mim um pacotinho DHCP. Lembra, o primeiro passo do DHCP é o DHCP Discover, para descobrir se existe um servidor DHCP na rede. Para quem que esse cara vai enviar isso aqui? Broadcast. Ele não tem IP, então ele vai enviar via broadcast, falando, opa, tem algum DHCP na rede? Ele manda isso aqui então, a mensagem vai chegar lá, nesse cara aqui, chegou no meu roteador, ele entendeu que ele recebeu um pacotinho de Discover, ele vai verificar se ele tem algum IP para fornecer para esse cara, e aí ó, o pacotinho na hora que volta lá para o meu cliente, veja, o que entrou no meu cliente? A oferta que o servidor DHCP fez, então, ó, o servidor DHCP, esse aqui é o que chegou no meu cliente, o InLayer. Chegou uma oferta, um pacotinho de oferta. A oferta que o servidor DHCP fez foi, estou querendo te fornecer aqui o IP 172.25.0.2. Eu sou o servidor 172.25.0.126. Aí tem a informação aqui do cliente. Então, ele está ofertando esse IP para esse cara. Aí, o que vai sair do PC ADM02? Então, chegou uma oferta, ele vai fazer uma requisição de acordo com a oferta. Então, primeiro ele fez o Discover e descobriu que tinha um IP, um DHCP. O DHCP fez uma oferta, ele vai aceitar essa oferta fazendo uma requisição. E aí o pacotinho volta lá para o DHCP, que vai confirmar aquela requisição que o cliente recebeu. Aí, nesse momento que o pacotinho chega aqui,
pimba, ele tem aquele IP que o servidor estava oferecendo, 7225.0.2, com o getter, com o DNS, tudo direitinho. Então, esse é o fluxo do DHCP. Ele faz uma uma descoberta, se existe DHCP na rede, descobriu que tem. Bacana, descobri que tem. O DHCP retorna com uma oferta, ele faz uma requisição de acordo com aquela oferta e o DHCP confirma. Beleza? Vamos configurar aqui as demais agora. Então, eu tenho um pool configurado aqui para VLAN 10. Agora, eu tenho que fazer para VLAN 20 e 30. Vou dar um exit aqui, porque eu preciso também fazer o IP DHCP Excluded Address. A VLAN 20 começa na rede 128 e termina lá no 191. 191 é o broadcast, então o último IP válido é o 190. Se eu quiser pegar 10, vou pegar do 181 até o 190. Então, 172.25.0.181 até 172.25.0.190. Lembra que isso aqui sempre é o intervalo, tá? Do 181 até o 190. E eu vou criar o pool para VLAN 20. IP DHCP pool DHCP VLAN 20. Poderia fazer até um scriptzinho aqui. Network. A rede que eu estou trabalhando ali, que é um 172.25.0.128, 1/26, 255.255.255.192. O DNS, que é um 172.25.254.250. E o meu gateway, que é um 72.25.0.190. Veja que o IP aqui da subinterface .20 é o 190. Beleza? Beleza. Vou configurar aqui para elas pegarem IP automaticamente com o DHCP. Pegou aqui o 129, pegou aqui o 130, os dois primeiros escopos, igual já estava mesmo. Aqui, ó, se eu tentar obter um IP agora, o que vai acontecer na VLAN 30? Nada! Eu não tenho escopo para VLAN 30 configurado, então ele não pegou nada, tá vendo? Tenta obter, não consegue informação porque não tem escopo naquela VLAN. Aí nós vamos configurar agora. Vou deixar o IP aqui em branco, para a gente pegar daqui a pouquinho. Deixei em branco aqui. Vamos configurar aqui o escopo para VLAN 30 agora. Vou dar o exit aqui. IP DHCP Excluded Address. A VLAN 30 começa ali no 192, vai até o 223, que é o broadcast. O último válido é o 222. 10 ali, vou pegar do 113, né? 213. Então, 72.25.0.213 até o 172.25.0.222. Isso mesmo? Isso mesmo, né? Beleza. IP DHCP pool DHCP para VLAN 30. Bacana. A rede aqui é um 72.25.0.192, 255.255.255.224, é um /27. O DNS é o mesmo, 72.25.254.250, e o router é um 72.25, aquele IP ali é o 0.222. Bacana. Agora, essas máquinas aqui de baixo que não estavam conseguindo IP, tem que conseguir. Estava dando lá falha. Beleza, já consegui aqui, porque agora tem um escopo ali para essa VLAN. Matei a parada aqui dentro da minha matriz. Vamos fazer da filial e daqui a pouquinho eu vou fazer o retransmissão aqui, só para a gente ver. Tá? A filial 1 vou configurar ela normal, de acordo com o que foi pedido. É o mesmo escopo, tá? Preciso configurar só com o nome filial 1 e a mesma lógica, só que vai excluir aqui 20 IPs. Então vamos lá. Admin, Cisco, Enable Class, conft IP DHCP Excluded Address. Se eu quero excluir os últimos 20 IPs, e aqui a faixa 1.0 vai até 1254, então vou excluir aqui do 1235 até 172.25.1.254. Que eu tenho ali 20 IPs. Beleza? Se eu estou contando certo, deu isso, né? Vamos criar o pool, IP DHCP pool. Aí vamos chamar de DHCP filial 1, network
Essa aqui é a rede 72.25.1.0, 255.255.250. O DNS também é o DNS lá no data center, 254.250. E meu default router aqui é o último IP da rede, que é 1.254. Bacana? Vamos ver se as máquinas da filial aqui já vão obter IP. Vou tirar o IP dela aqui, colocar no estático. Já peguei o IP via DHCP, deu sucesso ali, aqui também. O que a atividade está pedindo é para configurar o meu DHCP aqui na filial 2. Só que vamos fazer uma situação diferente que é a retransmissão. Imagine que o roteador da filial 2, por um motivo ou outro, não está conseguindo fornecer IP ali. Ou que a necessidade da minha rede faz com que eu tenha um servidor DHCP central aqui em R central e não aqui em filial 2. Eu quero que as máquinas dessa rede consultem esse roteador que não está na rede delas para pegar um IP. Aí lembra, por padrão, isso aqui não propaga broadcast. Então não adianta nada eu pegar esse cara aqui e configurar o escopo, igual eu vou fazer agora. Então eu vou pegar o escopo aqui e vou excluir primeiro lá, né? Vou nem excluir, só para a gente testar aqui que a gente vai fazer fixo nesse cara. IP DHCP pool, DHCP filial 2. Network 172.25.2.0. DNS 172.25.254.0. Opa, 254.250. E o default router é 172.25.254. Beleza. Então, ó, o meu DHCP para filial 2, ele está configurado aqui em R central. Vamos verificar. Aqui, ó, DHCP da filial 2, a rede da filial 2, o getter da filial 2, o DNS que é geral. Mas não adianta nada esse cara estar configurado aqui e o cliente está solicitando aqui nessa ponta. Na hora que ele vai pedir um IP, ele não vai conseguir receber. Por quê? A mensagem de DHCP é broadcast. O broadcast não é propagado pelo roteador. Então, estou tentando obter IP aqui e não consigo. Não dá, não funciona. O broadcast não é propagado pelo roteador. Aí que eu preciso de colocar esse cara aqui, ó, o filial 2, como um agente de retransmissão, que vai receber essa solicitação broadcast e encaminhar para esse cara aqui. Então, eu vou pegar o filial 2. Aonde que eu configuro ele como agente de retransmissão? Na interface onde ele recebe a solicitação de broadcast. Em qual interface que ele recebe a solicitação de broadcast? Giga 0/1. Então, eu vou entrar na Giga 0/1, IP helper address, e vou colocar o IP desse cara aqui. Ó. O que eu estou falando? Filial 2, se você recebeu um pacotinho DHCP, um pacotinho de broadcast DHCP, entrega para a R central que ele resolve. Aí eu vou colocar o IP de R central, pode ser qualquer um dos IPs aqui. Vou colocar, por exemplo, 72.25.0254. Obviamente, o roteamento tem que estar funcionando antes, aí já está. Senão eu não consigo chegar lá. Então, ó, estou falando, pelo amor de Deus, me ajuda aí um 72.25.0254. Aí na hora que esse cara aqui for pegar um IP, o filial 2 não consegue, mas o filial 2 agora tem alguém que consegue. Ele encaminhou para esse cara aqui e esse cara respondeu. Comunicação com sucesso. A coisa funciona. Isso é o agente de retransmissão, é o DHCP Relay. Isso é bacana, é bem interessante esse tipo de processo de configuração, que aí você tira aí. Logicamente, se for um link de internet, vai ficar lento, você pedir IP lá na outra ponta. Mas se é dentro da sua rede, você não precisa de colocar um DHCP em cada subrede. Você pode fazer aí o DHCP Relay. Mas vamos arrumar essa estrutura aqui, vou colocar essa configuração do central aqui no filial 2. Aí a gente pode fazer, né, a lei do melhor esforço. Vou dar um do show run. Vou copiar isso aqui, que é a configuração. Vou jogar no bloquinho de notas. Colei esse cara aqui. Aí eu vou cancelar esse escopo, o no IP DHCP pool DHCP filial 2. Matei esse escopo aqui. Aí esses caras aqui agora já devem perder a comunicação. Se tudo deu certo, já não conseguem mais, porque eu tirei lá a distribuição do R central, porque eu vou colocar a distribuição aqui na filial. Na filial aqui, vamos fazer a configuração. Primeiro eu vou tirar o helper address, eu não vou pedir ajuda para ninguém, eu vou ser o servidor DHCP. Tirei. Vou criar a faixa de exclusão, IP
DHCP excluded address 172.25.2.235 a 172.25.2.254. E aí vou pegar o que está aqui no bloquinho de notas, que é a configuração DHCP da filial, Ctrl+C, paste, Ctrl+V, colei. Agora esses caras aqui já têm que conseguir IP dentro da filial 2 pelo próprio roteador da filial 2. Peguei IP. Peguei IP. Ah, minha rede está funcionando? Vamos testar. Eu tenho que acessar ali o www.abc2.com.br. Acessando, na boa. Aqui eu tenho que acessar o ABC1, né? Lembra da CL que eu não posso acessar ao contrário. Acessando na boa também. Consigo dar um ping aqui no Clementino. Vamos pegar o Clementino. O Clementino é 172.25.0.1. Ping 172.25.0.1. Vai perder ali um ou dois pacotes por causa do ARP, mas vai pingar. Assim esperamos, né? Pingando, normalmente. Ah, eu quero verificar a configuração de DHCP. Show de bola. Show IP DHCP Binding te mostra ali quem já tem IP. Então, olha aqui, os IPs foram atribuídos para esses caras aqui com esses MACs. São as 6 máquinas que eu tenho aqui na matriz. Se tem outros comandos interessantes, só se dá o show IP DHCP interrogação, aí tem outras coisas para você verificar ali. Como, por exemplo, conflitos quando existem, mas não existe aqui na minha rede. Beleza, pessoal? Quais IPs, Marcelo? Esse que eu mostrei aqui agora? Esse cara aqui, ó, o que eu verifiquei aqui, ó, o show IP DHCP Binding. Esses IPs aqui são os que estão atribuídos nas minhas máquinas. Então, por exemplo, 172.25.0.1 está na máquina aqui de final MAC D3A4. Acho que é esse cara aqui, ó. Olha o final do MAC dele aí, D3A4. Olha o IP dele, 172.25.0.1. Quem está pegando IP são essas máquinas aqui, ó. Beleza? As máquinas aqui da minha matriz. Bacana? Era isso mesmo que você perguntou? Então, quem está pegando IP DHCP do R Central são essas 6 máquinas aqui. Opa, tirei o negocinho do lugar aqui. Quem pega o DHCP aqui da filial são essas duas. Quem pega da filial 1 são essas outras duas aqui. Ok? De acordo com o pool que eu configurei. Como assim quem vem de onde? Escreve aí no chat, só para entender um pouquinho melhor. Você quer saber qual servidor DHCP está entregando esses IPs? Beleza, aqui ó. Os IPs que são entregues aqui para VLAN 10, VLAN 20 e VLAN 30, quem está entregando é o R Central. Eu configurei R Central como um servidor DHCP. Vamos lá, aqui ó, show running. Em R Central eu criei 3 escopos, 3 serviços ali DHCP. Para VLAN 10, para VLAN 20 e para VLAN 30. Beleza? Só para você entender, vamos fazer um teste aqui, ó. Qual que é o DNS que está aqui na VLAN 10? 72.25.254.250. Eu não tenho um servidor físico DHCP aqui. Eu tenho um roteador trabalhando como servidor DHCP. Entendeu? Acho que era isso aí que você estava pontuando, não é? Vamos fazer um teste aqui para você ver, ó. Então, veja, o DNS que está aqui na VLAN 10 está sendo 250, não é? O administrador configurou errado. Troubleshoot. Vamos lá. O administrador está configurando o pool. Aí ele foi lá e configurou errado o DNS. DNS 172.25.254. Vou trocar aqui, 250.254. Inverti o IP. Beleza? Se eu verificar aqui com o show running, veja que está invertido aqui agora o DNS. Coloquei 22.54, isso que eu digitei. Vou colocar 250.254. 250.254. Então, o DNS da VLAN
10 está trocado agora. 250.254. Deveria ser 254.250. Aí esse cara na VLAN 10 aqui, vou fazer ele pegar o IP de novo, renovar o IP. Veja que ele já pegou o DNS errado. 250.254. Não tem servidor DHCP aqui do outro lado. Eu tenho DNS e-mail web FTP. Aí, ó, qual que é o problema aqui? Me ajuda a resolver o problema. Imagina que você está lá na sua rede, o DNS está configurado aqui. Aí eu vou lá e tento acessar www.abc1.com.br. Não acesso o negócio de jeito nenhum, não consigo. Aí, qual que é o primeiro teste que a gente faz? Vamos testar colocando o IP dele, que é 172.25.254.1. 172.25.254.1. Ué, se eu colocar o IP, eu estou acessando. Se eu colocar o nome, eu não estou acessando. Tem um problema de DNS. Ou pode ser no meu servidor DNS, ou pode ser na configuração do DHCP que está fornecendo quem é o DNS. Aí eu vejo que esse cara aqui está pegando o DNS 250.254. E eu vejo que o DNS deveria ser 254.250. Pô, tá errado então vamos corrigir. Vou pegar aqui e vou alterar o DNS. Aqui é 254.250, certo? Aí, se eu verificar agora, o DNS aqui já está correto, 254.250. O que eu faço para a minha máquina? Renovo o IP dela. Posso dar um ipconfig aqui, /release. Vai zerar ali o meu IP. Posso ativar para você. Aí esse cara aqui, ó, pegou agora o 254.250. Agora esse cara que não conseguia acessar www.abc1.com.br consegue pelo nome. Bacana? Então até a próxima aula, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.